chamada endométrio, um tecido, ele resolve passear, galera. Tem resolvido? Não. Tem ajudado? Sim. Não consegue concentrar sua mente porque você está sempre naquele clima de dor, de dor, de dor. E é uma irresponsabilidade também, porque dentro do consultório, ninguém me avisou os efeitos colaterais daquele remédio. As folhas, elas têm, assim, propriedades curadoras também, sabe? É muito importante e válido. Deixa eu respirar. Ai, eu passei uma maquiagem, não quero chorar. Olá, seja muito bem-vinda! Meu nome é Priscila Ediara, eu sou dona desse maravilhoso canal e do blog Sempre do Compra, e a partir de agora eu vou falar seja bem-vinda, para que todas as pessoas sejam muito bem-vindas. Eu coloquei hoje uma roupa branca para ficar em paz, coloquei um turbante para me sentir bem empoderada, porque o assunto de hoje é um assunto bem pessoal e um pouco difícil para mim, mas eu sei que vai ajudar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres por aí. E eu sei também o quanto ouvir o depoimento de outras mulheres, escutar e ler muitas coisas me ajudou no meu processo. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não sou médica, nenhuma profissional da área da saúde. Eu tô aqui mesmo compartilhando a minha experiência. Então, assim, pelo meu lindo esforço, entendeu? Já curte bastante, já se inscreve nesse canal. Tá sendo maravilhoso ver o canal crescendo ali, ó, um passinho de formiguinha, mas crescendo. Então se inscreve nesse canal, curte bastante e deixa seu comentário aqui, né? Esse comentário, ó, essa parte aqui dos comentários é livre para vocês também darem os depoimentos. Eu tô super aberta a ler e compartilhar com vocês, né? Trocar com vocês. Bom, por onde eu começo? Muitas pessoas não chegam aqui de paraquedas, ou muitas pessoas podem ter chegado aqui em busca, né, de mais informações. O que é endometriose a começo de conversa, né? Endometriose é quando é uma doença no útero, e é quando o nosso útero, uma parte do nosso útero chamada endométrio, um tecido, ele resolve passear, galera. Ele resolve passear e ir para outras áreas do seu corpo. Ele pode se instalar, um pedacinho desse tecido pode se instalar na bexiga, pode se instalar no estômago, ou então ir para os nossos ovários. Eu já li casos assim de mulheres que têm endometriose na perna. Então, assim, pode se espalhar por todo o seu corpo, mas principalmente aqui nessa região da barriga. E a endometriose, ela causa mas muita dor mesmo. Ninguém tem, assim, um porquê essa doença acontece, nem como prevenir. Eu já li coisas que pode ser passado de mãe para filha, ou seja, se sua mãe, sua irmã, alguma mulher da sua família teve endometriose, tem mais probabilidade de você ter. E eu sei também que a dor que eu sinto é a dor do parto. Porque a minha mãe, ela teve endometriose e ela disse pra mim que quando ela tinha as crises de dor dela, e depois quando ela foi dar luz a mim e meu irmão, eram as mesmas dores. Então imagina você aí pegar e ter essa dor assim quase todos os dias, ou mais de uma vez por mês. É um negócio assim surreal. Esse vídeo aqui não é só para as mulheres que estão em busca de mais informações sobre endometriose, mas também para aquelas pessoas, né, que tenham alguém do seu lado com endometriose e não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, ou então não tem informação. Muitas pessoas acreditam que é besteira, que não é tanta dor assim, ou então normalizam o primeiro sintoma, que é a cólica. Gente, cólica não é pra deixar você de cama, não é pra te impedir de fazer nada. Mesmo aquelas cólicas muito fraquinhas que nos causam estresse, né, tiram a nossa paz, elas têm que ser levadas a sério. Eu acho que nós precisamos olhar para nós mesmas nesse período e em todos os outros, né, com um pouco mais de sensibilidade e compreensão, observando mais o nosso corpo, porque eu lutei muito contra, sabe? Por muito tempo eu primeiro não aceitava que era uma doença, sabe? Eu sempre achava que ia passar, que era cólica, era assim mesmo, que eu não ia tomar remédio, que ia ficar tudo bem, e aí enrolando. E quanto mais você vai deixando os anos passar, mais a doença vai agravando, porque é uma doença que precisa de tratamento. Não tem, assim, uma cura, né, que você vai tomar um
remédio você vai melhorar, mas tem como você controlar e ter uma vida assim mais saudável. Além dessa cólica absurda que eu tô contando pra vocês, que é essa cólica que me deixava de cama, que ainda me deixa às vezes, que te impossibilita de fazer qualquer coisa, sabe? Você não consegue levantar, não consegue tomar um banho, não consegue concentrar sua mente porque você tá sempre naquele clima de dor, de dor, de dor. Você pode ter outros sintomas, como dor durante a relação, aquele cansaço, aquela exaustão, porque a endometriose mexe com os nossos hormônios também. Eu esqueci de mencionar um sintoma muito comum, que é a barriga de grávida, ou a falsa barriga de grávida, já vi várias meninas chamando dessa forma, que em meio a nossas crises de dor, a barriga incha, e parece mesmo que você é gestante. Só que no outro dia ela volta ao normal. É bem desconfortável, sua barriga fica enorme e dói, e no outro dia ela já tá normal. Então é um sintoma muito comum e um sintoma que me preocupava muito e eu não sabia de onde vinha esse inchaço. Dor antes e depois da menstruação, porque isso também eu comecei a notar em mim, sabe? Eu sentia dor naquela semana da menstruação. Aí sentia dor uma semana antes, sentia dor uma semana depois. Quando eu fui ver, eu tava numa vibe de sentir dor, sentir cólica todos os dias, entre outros sintomas, que ficou insuportável. Porque a endometriose também, vale a gente dizer, que é uma doença física, é uma doença hormonal e é uma doença emocional também, porque você adoece a sua mente de tantas coisas que vai te limitando, sabe? É uma doença que ela te limita de fazer as coisas normais do dia a dia, como, por exemplo, andar de bicicleta, que era uma coisa que eu fazia muito. Eu ia trabalhar de bicicleta, saía, andava todos os dias, e depois eu comecei a perceber que se eu me esforçasse daquela maneira, fizesse um trajeto muito longo, ou qualquer trajeto, depois eu chegava em casa e tinha uma crise horrível de dor. Então, caso você tenha algum sintoma, vá no médico, sabe? Primeira coisa, marque um ginecologista. Não acho que é normal, não vá tomando qualquer remédio, porque eu fiz por muito tempo isso e só piorou. Primeiro a gente precisa ter paciência e entender que o nosso corpo precisa de cuidado e que tá tudo bem, sabe? Se você se cuidar, vai ficar tudo bem. O que aconteceu comigo, né? Deixa eu contar a minha história. Quando eu era muito novinha, eu comecei a sentir umas dores, e conforme eu fui ficando mais velha, essas dores foram aumentando, essas cólicas foram aumentando muito, muito, muito mesmo. Deu parar no hospital várias vezes com cólica e, nossa, ai, calma, deixa eu respirar. Ai, passei uma maquiagem, não quero chorar. Eu acredito que os profissionais da saúde, não sei, né, gente, posso estar muito equivocada, mas a vivência que eu tive, eu sei também que isso é porque eu sou uma mulher negra e tem vários estereótipos dentro, né, dessa pele que eu habito. O tratamento de profissionais da saúde, quando você vai e precisa, você está ali numa situação vulnerável, né? Foi, assim, um dos lugares, o hospital é um dos lugares que eu tenho mais trauma, que eu tenho mais gatilhos na minha mente, porque primeiro que era sempre eu tentando convencer um profissional da saúde de que eu tava sentindo tal coisa. Eu sentia, assim, nas diversas vezes que eu já estive em consulta, em locais de emergência, era que a minha dor, ela era desvalidada o tempo todo, sabe? Era o tempo todo eu falando, não, mas eu tô sentindo isso, eu não conseguia nem raciocinar, tinha hora, sabe? Graças aos deuses, eu sempre tive muito a minha mãe comigo, e aí ela explicava e falava, não, ela sempre tem dor, não é a primeira vez que ela tem essa crise, e a minha mãe falava muito por mim, mas era sempre um processo muito cansativo, e nas consultas também eu passei por diversos tratamentos desnecessários, sabe? Que se o médico já tivesse falado, não, endometriose é tal coisa, e me indicado, já teria resolvido, não resolvido, mas facilitado muito pra mim, né, o meu tratamento com endometriose. Então foi piorando, sabe? Eu ir na emergência e falarem, marca uma consulta, cólica é assim mesmo. Ou então me darem um remédio e eu dormir, apagar. Aí acordar no outro dia com dor de novo. Eu sentia assim que eu era dopada quando eu ia nas emergências, sabe? Resolver? Não resolvia. Era só dar um remédio pra ela ali na veia, pronto, aí eu dormia, acordava no outro dia com dor de novo, ou então acordava um pouquinho melhor, aí passava 2 dias aquela dor voltava, até eu ter coragem e
noção do que estava acontecendo, depois de tanto eu ouvir a minha mãe falando, ouvir outras mulheres falando, ler a respeito de algumas coisas, trocar muitas experiências, é que eu marquei uma consulta com o ginecologista. Aí, na primeira vez, deu que não era nada. Ah, o seu útero tá normal, você tem alguns cistos, mas não é nada muito não. Cisto é normal, cisto quase toda mulher tem. E aí eu assim, gente, não é possível que eu sinto toda essa dor. E o médico e médicas também falaram que o meu útero tá normal. Quantas vezes eu já não ouvi que o meu útero tava dentro da normalidade? Dentro da normalidade, aí fazia tal exame e não dava nada. A endometriose, para ela ser diagnosticada, oh meu Deus, porque eu tenho tanta dificuldade de falar as palavras. A endometriose, para ser diagnosticada, primeiro que precisa ter um profissional que vai buscar endometriose em você. Não adianta você passar com qualquer profissional, porque às vezes eles não vão ver, porque não é isso que ele tá buscando ali, sabe? Então, primeiro o profissional tem que ser muito bom, muito delicado, muito sensível, buscar mesmo ali nos seus exames. E outra a endometriose ela pode dar em exames de sangue, que é alteração de hormônio, aquele que eu sempre esqueço o nome daquele exame horrível que eu fiz, que você entra tipo dentro de uma gaveta, eu vou colocar o nome aqui, agora eu não lembro, que você faz, como que é, não sei o que, eletromagnético, eu esqueci. O exame da gaveta, que aí dá também, faz toda a parte do seu abdômen ali, e dá se você tem algum foco de endometriose no seu corpo também, transvaginal ajuda, mas mesmo assim, gente, ouso dizer, mesmo assim, mesmo você fazendo todos os exames, se você não tiver um profissional que tenha esse olhar, não vai adiantar, você não vai conseguir o seu diagnóstico. Eu já li coisas, já ouvi relatos de mulheres que passaram anos com endometriose, tomando remédio para outra coisa e foram diagnosticadas anos depois. Então é um diagnóstico difícil e também quando vem é muito complicado pra gente aceitar também. Eu digo que é difícil de aceitar porque aí começa a fase dos tratamentos e dos experimentos. Eu falo por experiência própria que eu já passei, acho que por uns 6, 7 médicos desde que eu resolvi ir atrás e realmente me tratar, porque eu ficava muito na negação, né, como eu disse, e eu sinto que era um eterno experimento, sabe? O médico falava, toma tal remédio, faz tal coisa, vamos trocar de remédio, porque eu sempre dava o feedback, não tá adiantando, minha dor continua a mesma coisa. Não adiantou, tô sentindo isso, porque os remédios que a gente toma, anticoncepcionais, ou então remédios específicos para endometriose, tem efeito colateral. E essa é uma parte bem pesada também. Eles vão fazendo assim, vão dando remédio. Eu acredito, não é possível, que tem alguma máfia, gente, de médicos que tudo quanto é problema que a gente tem, ginecológico, taca anticoncepcional, sabe? Que é uma bomba e é uma irresponsabilidade também, porque dentro do consultório ninguém me avisou os efeitos colaterais daquele remédio, sabe? O médico ali, ele vai te prescrever, ele tem que te falar que vai dar alteração no seu humor, que você pode engordar, que você pode sentir fadiga, que você pode sentir enjoo, que o seu cabelo de repente vai ter algumas falhas, que a sua pele vai ficar uma meleca. Então, assim, tem diversos, eu falei só alguns, riscos de trombose. Eu só falei alguns dos efeitos colaterais que os remédios que eles passam pra gente com tanta naturalidade podem ter no seu corpo. E assim, eu não aprendi isso no consultório, ninguém me falou. Eu, ingênua, né? Hoje, eu já chego pro médico e falo isso e tenho, assim, mais um pouco de noção e pergunto algumas coisas. Mas você chega ali sem saber, desesperada, querendo, né, ficar melhor naquela coisa, você vai indo, vai tomando e vai descobrindo com o tempo, sabe? Vai descobrindo, tendo os efeitos. E também, como eu disse, esse processo que eu sempre vivo de ficar convencendo os médicos, já teve remédio que eu tomei que me fez baixar a pressão, sabe? E o médico fala assim, não tem nada a ver não, você tem que fazer um exame geral aí, porque o remédio que você tá tomando não tem nada a ver com pressão. Sendo que realmente tem. Quando eu fui ler a respeito do medicamento,
poderia sim baixar a pressão e assim, não tava fazendo nada de diferente. Foi eu tomar o remédio que eu comecei a ter uns picos, pico não, né? Eu comecei a ter a minha pressão baixa. Eu tenho engordado muito também, não sabia. Eu perdi assim energia para fazer algumas coisas, libido também, eu já ouvi várias histórias. Então assim, depois desse processo de negação, que aí eu fui no médico, comecei o meu tratamento, tomei o meu remédio, comecei a tomar remédio. Gente, eu não tô aqui pra desencorajar ninguém, viu? Pelo amor de Deus. Vá sim no médico e vá sim procurar um tratamento melhor pra você. Só tô dizendo pra você já ir esperta, já ir conversando, já ir perguntando tudo que você quiser perguntar no consultório. Não fique com vergonha de nada. Se você tomar um remédio e te dar um sintoma, se você não está se sentindo confortável com qualquer coisa, diga, não quero fazer tal coisa. Qual é a outra opção? Porque às vezes eles agem como se é isso, tá, querida? Se você quiser bem, se você não quiser, continue com dor. Era muito desses sentimentos que eu tinha durante consultas, sabe? E tem várias histórias, assim, que eu voltava da consulta chorando, ou então com mais dúvida do que eu tinha entrado. Aí o meu diagnóstico primeiro foi ovário policístico. Antes eram só cistos, nada demais dentro da normalidade. Aí depois, não, você tem ovário policístico, você vai tomar remédio por tanto tempo e aí você vai melhorar. Aí tomei o remédio, realmente diminuiu a quantidade de cistos, mas aí depois eu tive um mioma. Aí continuei tomando um outro remédio, conseguiu tirar o mioma, né, fazer eles desfazer lá, sabe Deus, não sei o termo correto, mas aí depois as dores continuaram, eu comecei a engordar muito com os remédios. Não, vamos tentar colocar o DIU. Aí não sei o que deu no rolê, que eu fui numa médica, eu falei que queria colocar o DIU e tinha uma fila de espera, porque tudo isso que eu tenho feito, gente, foi pelo SUS, tá? A maioria das minhas consultas foram pelo SUS, algumas eu fiz particular por convênio, mas aí depois eu voltei pro SUS, então é tudo pelo SUS mesmo. O remédio pelo SUS não deu nenhum dos remédios que eu tomei, deu? Não, todos eu comprei, infelizmente. Porque eu sei, graças a Deus eu tive condições de comprar os remédios, porque é uma outra questão também, que os remédios que você toma todos os dias, né, porque os remédios para endometriose é meio que para fazer você não menstruar e não passar por tudo aquilo que, né, a gente passa. Então é um remédio que você tem que tomar todos os dias e não pode ter pausa. Então é uma outra questão também que se você não tiver grana, se você não tiver condições, eles estão cagando, sendo bem sincera. Aí tomei todos os remédios, comecei a engordar muito, não estava resolvendo. Depois de um tempo, o remédio parece que para de fazer o efeito no seu corpo e você precisa trocar, ou então você precisa de um tratamento mais eficaz, porque no meu caso foi isso. Não estava fazendo mais efeito, estava voltando a ter as crises. Vamos colocar o DIU. Aí o DIU tinha uma fila de espera enorme. Vamos colocar o DIU de cobre, porque aí você já é como é que chama? Contraceptivo e aí você depois só troca. Maior burrice da história, porque eu fiz isso com uma médica, eu não gostei dela, aconteceram algumas coisas, troquei de médica, aí ele deu uma bronca, você não pode usar DIU de cobre, porque o DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual, então vai aumentar a sua dor, pode ter uma inflamação, eu tive inflamação no meu útero, eu já tinha, né, uma inflamação, mas aí depois do DIU de cobre piorou, então assim, várias e várias coisas. Aí agora, o tratamento que eu estou fazendo é com o DIU Mirena, que quem não sabe, DIU é um Tzinho assim, um ferrinho, vamos dizer, bem chula, né? É um ferrinho em T que é colocado no seu útero. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. É colocado no seu útero. O DIU de cobre, ele é feito de cobre, né? E o DIU Mirena, ele tem um medicamento que vai soltando ali aos poucos, né? Como se fosse um remédio que você toma todo dia, sabe? Então, com o DIU Mirena, eu não preciso tomar remédio e, na teoria, é pra gente ir curando e tratando a endometriose com essa dosagem de hormônios, né? Que ele vai soltando no seu corpo. Tem resolvido? Não. Tem ajudado? Sim, porque as minhas crises têm dado um espaço maior. Agora, dizer que eu tô 100%, não sei quando que eu vou poder dizer isso. Mas, além desses
1001 coisas que eu comentei aqui, a endometriose, em casos mais urgentes, ela precisa de cirurgia, gente. Sim, quando eu digo que é uma doença e que não é só cólica, que não é só aquela bobagem, as pessoas elas não estão ligadas, né? E então, em casos mais urgentes, a endometriose, ela tem estágios, né? Estágio 1, 2, 3, para mais. Então, ela precisa de cirurgia, precisa que seu útero seja limpo, precisa tirar todas as coisas, ver, queimar. Eu nem sei se é essa palavra queimar, né? Mas vai com laser ali e tira os focos de endométrios no seu corpo. Então, tem várias coisas que você precisa fazer e depois você tomar o remédio para que aquilo não evolua, porque ela pode, mesmo depois da cirurgia, pode voltar a ter esse problema. Então, eu tô nessa fase de tentar o tratamento com Mirena, porque é aquilo, né? Eu sinto que é uma eterna experiência que os médicos fazem. Eles não querem colocar você... Eu não sei se é alguma coisa relacionada ao SUS, né? Se no particular seria completamente diferente, mas eles não querem te colocar para fazer cirurgia. Vai te dando todos os remédios possíveis, vai fazendo várias experiências até te colocar numa sala de cirurgia que realmente resolveria o problema. No meu caso, tá? No meu caso, já é um caso de cirurgia que eu sei que eu preciso fazer. Porque, eu lembrei, é SUS sim, gente, nesse caso. Pode ter, isso porque na minha cidade o SUS funciona. Eu sei que em outras cidades as coisas que eu tô falando aqui nem vão valer, porque as mulheres demoram meses ali pra conseguir uma consulta, e aqui, graças a Deus, não é assim. Eu consegui várias consultas, consegui colocar os 2 DIUs pelo SUS, né? Então foi bem legal. Eu posso até fazer um vídeo só sobre DIU de cobre e o DIU Mirena que eu tô usando agora, se vocês ficarem com mais dúvidas. Mas enfim, eu tava falando da cirurgia, que eu fui no médico pelo particular, né? Paguei a consulta porque uma amiga falou pra mim que ele tinha ajudado muito, que ele conhecia, que ele já tinha tratado endometriose e tal, e ele é bem conhecido aqui na cidade. E aí eu fui e ele falou pra mim, endometriose, assim, levei todos os meus exames, porque isso é uma coisa muito importante também. Esse vídeo, além de compartilhar minha experiência, eu vou lembrando de umas dicas. Sempre tenha os seus exames à mão, sabe? Em toda consulta, leve todos os exames, exame de sangue, transvaginal, aquele exame da gaveta que eu não sei o nome agora. Leve tudo, de todos os anos, porque é bom você ir fazendo um acompanhamento, é bom você fazer exames de 3 em 3 meses. O seu médico, ele tem que fazer isso para acompanhar a sua endometriose. Então, é muito importante você ir levar. Se você não gostou de um médico, troca, sabe? Você tem que se sentir confortável naquela consulta, você tem que sentir que o médico tem uma empatia e realmente quer te ajudar. A gente tá tão vulnerável naquele ambiente e é um sentimento, às vezes, de tão... tô nem aí, que os médicos e médicas acabam transmitindo. Eu sei que não são todos assim, tá? Eu tenho o maior carinho pelos profissionais da saúde. Já pensei muito em seguir essa área, eu gosto bastante. Mas já passei por maus bocados também e não vou aqui, né, ficar colocando flores. E aí esse médico, ele falou pra mim, olha, o seu caso é de cirurgia, você precisa fazer. E ele explicou, e eu tenho muito medo de cirurgia, eu já penso assim, me cortando inteira e vários pontos e toda aquela coisa. E ele explicou, é uma cirurgia pouco invasiva, vai ser pelo seu umbigo, é uma cirurgia a laser, você não vai sentir nada, depois você vai ficar um pouco de repouso e a sua situação vai melhorar. Porque você ficar tomando esses remédios, você ficar tentando colocar DIU e colocar isso, e aí troca e faz outra coisa, não vai resolver o seu problema. Vai ajudar, mas não vai resolver. Então, assim, é muito importante também essa sinceridade dos profissionais da saúde, porque às vezes só vão levando, sabe? Só vão tentando, e aí não resolve efetivamente o problema. Infelizmente, eu não consegui continuar com esse médico, porque, como eu disse, eu paguei. Então, essa cirurgia que eu tenho que fazer, se fosse particular, eu teria que pagar a cirurgia e continuar pagando as consultas e todos os exames, e é muito caro. É absurdo se você for colocar no papel sem um convênio, sem nada. Então, eu voltei pro SUS, encontrei um médico, assim, que não é dos meus favoritos, mas é o que tem me ajudado no momento. E, em resumo, eu tô aqui pra dizer que é muito importante a gente ter um pouco mais de amor mesmo, afeto
e sensibilidade com a gente, amor, afeto e sensibilidade com o próximo, de você conseguir compreender o que está acontecendo, né? Quando eu já vejo alguém nessa situação, eu já tenho sensibilidade, sabe? Muito antes também de eu descobrir tudo isso, eu já tentava ter um pouco desse olhar, porque é muito desesperador quando você está sentindo alguma coisa, ou então você tem qualquer doença e você sente que ninguém te leva a sério, sabe? Sente que você está fazendo um drama, ou então muitas vezes essa cobrança vem de dentro para fora, né? Então é bom a gente criar um ambiente acolhedor para toda essa situação, porque essa doença já é traumática por si só. É importante também, no meu caso, me ajudou muito tomar vários chás, várias ervas naturais, porque, gente, a maioria dos remédios que a gente toma hoje vem do conhecimento das ervas, sabe? Então, para de pensar, vai ficar tratando doença com chazinho. Não é comprovado cientificamente? Sim, as ervas, as folhas, elas têm, assim, propriedades curadoras também, sabe? É muito importante e válido você conciliar, tomar os remédios que o médico aconselha, mas procurar chás que sejam bons para o útero, procurar chás que sejam relaxantes. No meu caso, eu gosto de tomar banhos eu digo assim, de ervas, né? Banhos de ervas, entre várias outras coisas que me ajudaram muito e que me ajudaram a minimizar os efeitos colaterais que eu sofria por conta do remédio. Então é uma balança ali que a gente tem que saber dosar e usar a nossa inteligência, né? Pelo amor de Deus, e a inteligência das nossas ancestrais que vieram aí cuidando de várias doenças do útero com ervas, à base de ervas e medicamentos naturais, e hoje que a gente tem uma medicina um pouco avançada, a gente, né, esquece todo esse conhecimento. Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero ter ajudado alguém aí do lado. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Como eu disse, talvez pode ter ficado um pouco confuso, porque esse assunto é difícil pra mim, então eu só fui falando aqui tudo que veio na minha mente, mas eu espero ter ajudado. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, e agora eu vou entrar no TikTok bem atrasada, bem do contra, mas tô apaixonada pelo TikTok e tô testando algumas coisas, então me sigam no Instagram, no TikTok, no Facebook, tem o blog e aqui no YouTube, né? Só fiquem bem, cuidem da saúde do útero de vocês e espero ter ajudado. Um beijo, eu vejo vocês aqui no próximo vídeo ou então lá no blog. Beijo e tchau!